Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula de Geografia do 9º ano. Eu sou a professora Gorete Wozniak e hoje a gente vai dar continuidade naqueles assuntos para entender a organização do espaço geográfico mundial, sempre com um olhar para a Europa, a Ásia, que são os assuntos centrais aqui do 9º ano. Então, mesmo que a gente fale de conceitos, alguns que vocês já viram, outros que a gente vai trabalhar e que vocês verão em outros momentos também, mas o importante é entender como esse processo se dá nos continentes europeu e asiático e na Oceania, certo? Então, o que nós temos de objetivo para a aula de hoje? Identificar as principais características de formação e a dinâmica dos espaços urbanos, né? Então, como eles se organizam e se reorganizam, bem como a formação desses espaços e a relação entre diferentes áreas urbanizadas do planeta. Mais do que entender a urbanização, é entender como os lugares se relacionam e qual é a importância dos espaços urbanos europeus e asiáticos nesse contexto. Então, sempre vamos entender dessa forma. Primeira coisa, só para a gente relembrar um pouquinho alguns conceitos que vocês já viram, e mesmo que ele seja novo, ele é bem simples para a gente compreender. Então, nós temos ali conceito de cidade e de urbanização. São duas coisas diferentes. Há também, muitas vezes, uma confusão com o conceito de cidade e município. Então, vamos entender um pouquinho esse início aqui. Cidade, do latim urbis, por isso depois ali na parte que a gente fala de urbanização, é um fenômeno que acontece na cidade, certo? Por isso que se usa esse termo. O que é uma cidade? Concentração de um elevado número de pessoas em uma determinada porção do espaço geográfico, onde se estabelecem relações sociais, econômicas e de prestação de serviço. Então, a característica básica para conceituar a cidade tem que ter essa aglomeração de pessoas, né? Elas estão aglomeradas em uma determinada área. Quando eu penso em município, eu tenho o quê? Eu tenho uma área maior, é o território total daquela porção, daquela parte. E a cidade está contida no município, então ela está dentro do município. A cidade é o espaço urbano, mas o município é formado pelo espaço urbano mais o espaço rural. Então nós temos esse conjunto. Quando eu falo de cidade, é só o núcleo urbano, é onde está concentrada a população, certo? E as atividades que se desenvolvem ali. Quando eu falo em município, eu estou falando do todo nesse sentido daí, certo? Então, um conceito bem tranquilinho ali. Como que a gente, que critérios são utilizados, né? Como a gente define cidade? De que maneira? Que critérios eu posso usar para dizer isso é cidade? Alguns países do mundo utilizam o critério político-administrativo, certo? Então, é a sede do município, onde está concentrada ali a população, onde nós vamos ter a maior disponibilidade de produtos e serviços, independente do número de habitantes. Então, existem cidades lá que têm 1.000 habitantes, que têm 10 milhões de habitantes, não importa, certo? Sendo a sede do município, se eu usei o critério político-administrativo, ela vai ser considerada cidade. Mas também em outros países do mundo, como vários países europeus, utilizam o quê? Demográficos. Então, relacionados à população, ao número de habitantes, que varia de um país para o outro. Então, alguns países estabelecem lá que se aquele núcleo urbano tem 1.000 pessoas, ele é caracterizado, é definido como cidade, né? Então, é preciso um número de habitantes quando eu uso o critério demográfico. Então, entendendo bem essa questão. Aí depois a gente vai falar da relação entre as cidades, entre esses espaços urbanos, é preciso que isso daqui esteja bem claro para nós. O que é a cidade, que porção do espaço geográfico representa esse conceito. Perguntinha ali rapidinho para a gente só começar a ilustrar aqui a nossa aula e tornar ela mais dinâmica, porque daí exige que vocês relembrem aqui o que a gente falou imediatamente aqui, né? Então, dos itens abaixo, qual não se refere a critérios de definição de cidade? Certo? Então, respondam rapidinho lá que a gente já volta com a correção.
Então, pessoal, vamos corrigir ali os critérios para definição de cidade. Das opções que nós temos aqui, qual não se refere a critérios? Então, a letra A, nós temos ali aspectos naturais e ambientais, a letra B, político-administrativos, a letra C, demográficos, e a letra D e E, relacionando algumas das três opções. Então, vamos lá para a correção. A letra A é a correta que vocês deveriam ter marcado. Por quê? Nós não usamos aspectos naturais e ambientais para a definição de cidade. A letra B, usamos sim político-administrativos, e a letra C, usamos critérios demográficos. Na questão aqui da letra D, eu tenho uma opção que seria certo, né, para a resposta, mas eu tenho outra que não. Então, vocês não deveriam marcar esta D. E na letra E, eu tenho duas que são usadas. Então, como ali diz, não se refere, tem que ser aquela resposta que vem completa com a ideia que nós trabalhamos aqui. Portanto, letra A, certo? Continuando lá, agora vamos trabalhar um pouquinho a ideia da urbanização. O que é o conceito de urbanização? Ele é um processo de aumento da população urbana em comparação à população rural. Então, se eu comparar população urbana e rural de um determinado espaço geográfico, eu vou ter o aumento da população urbana comparado com a população rural. Ele aumenta muito mais na área urbana do que na área rural. Aí eu tenho um processo de urbanização. Existem alguns fatores que levam a esse acontecimento, a esse processo. E a gente vai ver na sequência ali quais são. Primeiro, o histórico da urbanização no mundo. Como que ela acontece? Como que surge nos núcleos urbanos e que a gente passa a caracterizar como aglomerados urbanos, como cidades, né? Então, os primeiros habitantes da Terra eram nômades. Eles não tinham moradia fixa. Eles se deslocavam de um lugar para o outro em busca de alimento, em busca da caça, da pesca, com sazonalidade, ou seja, dependendo das características daquela estação do ano, eles tinham que mudar para outro lugar que oferecesse algum recurso que eles pudessem se alimentar e pudessem se manter. Por isso eles iam mudando de lugar, não tinham um ponto fixo, né? Quando que eles deixam de ser nômades? Quando eles se tornam produtores, quando descobrem a agricultura, porque você pode plantar, cultivar, colher e no mesmo espaço plantar, cultivar, colher novamente. Então, nesse momento, eles deixam essa condição de nômade e começam a se aglomerar no que a gente depois vai caracterizar como centros urbanos, né? Desenvolvendo ali atividades econômicas. Então, se eu pegar essa ideia da história, é aí que eu começo a pensar nesses conceitos de aglomerados urbanos, de cidade, de urbanização. Tá? As cidades mais antigas teriam surgido há cerca de 6.000 anos, ao longo dos rios Tigres e Eufrates, Nilo e Indo. Então, nós temos aqui o que vocês estudam lá em história, já é de conhecimento de vocês, onde surgem essas primeiras concentrações ali, que depois serão caracterizadas como cidades. Né? Para a geografia interessa saber, nesse momento, quando surgiram, né? Há quanto tempo surgiram esses primeiros aglomerados que nos levam a entender o processo de urbanização e de formação de cidades. A partir do século XVIII ali, o processo de urbanização propriamente dito, ele se intensifica, ele tem um início caracterizando as aglomerações urbanas, né? Por quê? Porque eu tenho a industrialização também sendo um cenário aqui para esse desenvolvimento das áreas urbanas, para esse aumento da população aglomerada em uma determinada área que eu vou chamar de cidade, que eu vou chamar de parte urbana, né? E aí aqui, em meados de 1800, menos de 5% da população vivia em áreas urbanas. Ou seja, o mundo era rural, as pessoas viviam no espaço rural e tinham pequenos e poucos aglomerados urbanos, né? Pequenos núcleos urbanos onde tinha uma população reduzida se a gente comparar com a população que vivia no espaço rural. Porque lembrando que processo de urbanização é isso, né? Eu tenho uma comparação entre o crescimento populacional nas áreas urbanas e também na área rural. Com a primeira Revolução Industrial, por que a gente disse lá atrás que o conceito de urbanização ele é
tem início nesse momento aqui? Porque é esse processo aqui de revolução industrial que vai atrair pessoas a se concentrarem em grande quantidade e em determinadas áreas. O deslocamento populacional do campo para a cidade, mas isso acontece nos países que estão envolvidos ali na primeira revolução industrial. Então, onde ocorre a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, é que nós vamos ter a formação desses grandes núcleos urbanos nesse momento aqui da primeira Revolução, certo? Motivos, então, do êxodo rural, da saída, do deslocamento das pessoas do campo para a cidade. Mecanização da agricultura, baixos salários e concentração fundiária. Então, passa-se a utilizar máquinas, né, para a produção agrícola e não mais a mão de obra manual. Os baixos salários, então, se eu tenho a industrialização acontecendo em uma outra área, que tem salários melhores, que dá uma ideia de uma condição melhor de vida, as pessoas que estavam ali ganhando salários baixos, né, perdendo seus postos de trabalho para as máquinas na agricultura, vão se deslocar para outra área, para desenvolver outras atividades, em busca sempre naquela ideia lá dos fluxos migratórios que a gente viu numa aula anterior, de melhores condições de vida e trabalho. E a concentração fundiária, ou seja, grandes áreas no meio rural concentradas na mão de algumas pessoas ou de alguns grupos, né? Esse, então, aqui fazendo parte ainda desse histórico da urbanização no mundo. Continuando lá, perguntinha para nós pensarmos nesse segundo momento aqui do conceito de urbanização e desse histórico, como ele aconteceu. Quando e onde surgiram as primeiras cidades, né? Aquela ideia inicial de cidade, de aglomerados urbanos, os primeiros núcleos urbanos. Aí nós temos ali as opções A, B, C e D, façam a leitura, respondam e a gente já volta com a correção.
Voltamos então aqui, pessoal, para a correção ali da perguntinha. Quando e onde surgiram as primeiras cidades? A opção certa ali, há cerca de 6.000 anos, ao longo dos vales dos rios Tigre e Eufrates, Nilo e Indo. Então, já era algo sabido nosso ali. Continuando essa ideia de como se urbanizou o mundo, né? Segundo a Revolução Industrial, nós já tínhamos aproximadamente 15% da população mundial vivendo em áreas urbanas. Lembram que lá na primeira Revolução Industrial, a gente tinha uma média de 5% da população. Aqui já aumenta para 15%. Então, os aglomerados urbanos já vão ficando muito maiores, né? Motivos que levaram essas pessoas a se aglomerar nesses grandes centros, obviamente, busca por melhores condições de vida e trabalho. Se eu tenho novas técnicas de trabalho, uma revolução, uma nova forma de organização do espaço geográfico, eu vou atrair pessoas em busca dessas melhores condições de trabalho e, consequentemente, melhores condições de vida, né? E também, não só por esse motivo, mas especialmente aqui, a expansão do setor de serviços foi uma das características que fez com que a população na segunda Revolução Industrial se aglomerasse em maior quantidade em centros urbanos do que na primeira, ok? Aí nós temos aqui características que diferem os países industrializados dos menos industrializados em relação à urbanização. Os países industrializados têm uma urbanização que acontece primeiro. Claro, se eles têm as indústrias, eles vão atrair população para essas áreas e, portanto, ali, se eu tenho uma aglomeração, eu caracterizo como um espaço urbano. Aconteceu o processo de urbanização ali. E nos países que tiveram a industrialização tardia, lembram que a gente falou lá numa aula anterior nossa? A urbanização ocorreu de forma acelerada e desordenada e num menor espaço de tempo. Então, o que as primeiras cidades lá, os primeiros países dessas cidades, as primeiras cidades desses países, perdão, se urbanizaram de forma mais lenta, aqui nesses que tiveram industrialização tardia, como é o caso do Brasil, do México, da Índia, é de forma acelerada e desordenada, sem planejamento urbano e apresentando graves problemas. Então, se eu tenho uma atração e uma grande concentração de população numa determinada área, nesse processo de urbanização, sem estar planejado, sem estar organizado, eu vou ter como consequência algumas questões, alguns problemas graves. Por exemplo, favelização, falta de infraestrutura, violência, poluição de todas as modalidades e desemprego. Aquilo que era para ser a busca por melhores condições de vida, lá nos países que se industrializaram primeiro e se urbanizaram primeiro também, foi desta forma. As pessoas encontraram essa qualidade de vida, esse trabalho melhor. Mas nos que se industrializaram tardiamente e, portanto, também se urbanizaram mais tarde e de forma desordenada, nós vamos ter a apresentação desses problemas. Então, problemas sociais, problemas de organização do espaço geográfico nesses espaços urbanos. Onde eles acontecem? Naqueles países que se industrializaram mais tarde, como é o caso do Brasil, como é o caso da Índia, como é o caso da China, certo? Aí eu trouxe um mapa aqui para a gente dar uma ilustrada no que nós estamos falando sobre as taxas de urbanização em 2012. Então, o quanto o mundo está urbanizado nesse momento aqui. Os tons mais escuros refletem para nós as áreas mais urbanizadas do planeta, certo? Então, onde há maior concentração de população em cidades. Ali nós vamos ter boa parte da Europa, alguns países aqui, principalmente da Europa, na parte ocidental, alguns países da América do Sul, Austrália, aqui países da Ásia, né, o Japão especificamente, a Coreia do Sul, onde eu tenho uma grande concentração de pessoas, mais de 80% da população desses lugares vive em cidades. Depois a gente vai ter os que estão ali entre 66 e 80, que também é uma urbanização elevada, se a gente for pensar, né? E depois de 51, até os que estão em laranja aqui, que a gente vê que é uma grande maioria de países, é onde a gente tem as maiores concentrações urbanas, né? E aí a gente vê onde as pessoas vivem em cidades. Já mostra para nós aqui visualmente que
boa parte da população mundial aqui vive em cidades, isso lá em 2012. E aí aqui nós vamos ter a distribuição da população em 2017. Neste mapa aqui eu gosto bastante de trabalhar com a anamorfose, né, que é esse exagero, para que a gente visualize a informação de forma mais adequada, que o nosso olhar entenda ali só por visualizar, né? Então nós vamos ter a população urbana, nos que estão em tons mais escuros é onde há maior concentração. Então nós vamos ter lá China, Japão, Índia, Indonésia, Brasil, Nigéria, países da Europa aqui, França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, México, Turquia, Irã, Paquistão, são países que têm grandes concentrações urbanas, certo? E aqui nós temos uma tabela para mostrar para nós, ao longo do tempo, como isso se alterou. Então eu tenho quais eram as maiores concentrações urbanas lá em 1970 e depois em 2015. Então ali nós vamos ter, em 1970, quem apresentava maior concentração urbana aqui era a cidade de Tóquio, no Japão, certo? Com 16,5 milhões de pessoas vivendo nessa cidade. Aqui, em 2015, nós vamos ter Mumbai, na Índia, com 28,2 milhões de habitantes. Olha o quanto nós temos, se a gente comparar os números de todos os países que estão relacionados aqui, nós vamos ver que, mesmo não sendo na mesma ordem, mas as proporções de população vivendo em cidades aumentam substancialmente de 1970 para 2015. Esse foi um período em que a população mundial passou a viver em cidades em maior quantidade, né? E aí a gente diz que é o boom do processo de urbanização. Agora, atividadezinha ali, usando a tabela que nós já falamos ali um pouquinho, ela vai ficar para vocês poderem observar e responder ali. Quantas e quais são as concentrações urbanas da Ásia que apareceram nas listas aqui de 1970 e de 2015? Aí vocês analisam ali, copiam, respondem e a gente já volta para ilustrar um pouquinho ali a resposta para vocês.
Então vamos lá, pessoal, deixamos a tabela ali para vocês analisarem, responderem. As concentrações urbanas da Ásia que aparecem na lista de 1970 e 2015. Eu marquei uma ali, só para ilustrar. Então nós vamos ter Tóquio, que aparece aqui em 1970 e também aparece em 2015. Mas aí depois vocês poderiam buscar ali na lista quais são as outras, né, que aparecem aqui e que aparecem em 2015 também, em 1970 e 2015. Aí vocês podem fazer e depois retomar para corrigir. Nós vamos ter ali Xangai, nós vamos ter Pequim, então tem algumas cidades específicas, nós vamos ter aqui Nova Delhi na Índia, então aí vocês relacionam lá, veem, verificam se anotaram certinho todas elas, ok? E aí nós vamos falar dos conceitos. Se eu tenho grandes aglomerações urbanas, se eu tenho pessoas que se deslocaram em grande quantidade, se concentraram em determinadas áreas do mundo, eu vou ter a formação de uma característica específica que nós chamamos de megacidades. O que são as megacidades? A urbanização produziu cidades com um número de habitantes que supera 10 milhões. Então, o que caracteriza uma megacidade é o número de habitantes. Quantos habitantes eu tenho? Se são 10 milhões ou mais, ela é caracterizada como uma megacidade, certo? E aí temos alguns exemplos ali. Tóquio, no Japão, com 35,2 milhões de habitantes. Cidade do México, com 19,4 milhões. Nova York, com 18,7 milhões. Alguns estudos incluem áreas com 8 milhões de habitantes, certo? E alguns consideram a densidade demográfica, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado. Para alguns estudos, se aquele conjunto urbano ali tem mais de 2 mil habitantes por quilômetro quadrado, ele também entra nesse conceito de megacidade. Mas para nós aqui, o que tem que ficar bem claro? Quando eu falo em megacidade, vamos fixar que é de uma população de 10 milhões ou mais, certo? Porque a maioria dos estudos geográficos traz para nós com esse conceito aqui. Cidade com 10 milhões de habitantes ou mais é caracterizada como megacidade. Eu trouxe um mapa aqui para vocês, para a gente entender ali na localização geográfica, né, onde ficam as megacidades, né? Então, nós temos aqui algumas na América, né, entre a porção norte e sul, uma grande concentração de megacidades aqui na Ásia, e na Europa nós não temos muito, certo? Então, cidades com população maior do que 10 milhões, nós temos poucas na Europa. Percebam que nós vamos ter uma concentração maior nos países que se industrializaram tardiamente. A concentração de megacidades atualmente tem essa relação, né, com os países, tanto na América aqui, quanto na Ásia, principalmente, especialmente na Ásia, tá? E aí nós temos outra característica, quando eu falo de concentração urbana, que são as cidades globais. Esse termo está ligado ao processo de globalização. Então, quando eu falo de globalização, eu uso o termo cidades globais, certo? Exemplos aqui, Londres, Tóquio e Nova York, são os principais exemplos de cidades globais. Que características que eu tenho dessas cidades? Abriga uma variedade de serviços econômicos internacionais e sede das corporações multinacionais. Elas são as cidades que estão no topo da influência mundial, certo? Não está relacionado com a quantidade de população, porque uma cidade global pode ter uma população menor do que 10 milhões, mas ser extremamente influente, como é o caso de Londres, né? Ela é uma cidade que tem menos de 10 milhões de habitantes de população, mas exerce uma influência gigantesca em termos culturais, econômicos, políticos, financeiros no mundo. Esse é o conceito, então, das cidades globais. Depois, quando a gente for estudar bem detalhadamente a Europa e a Ásia, a gente vai ter que relembrar isso daqui. Então, estamos vendo em linhas gerais e depois a gente vê mais detalhadamente. Mas não podemos esquecer disso. Aqui tem uma imagem da Times Square, em Nova York, que também é uma cidade global, que exerce influência aí no mundo todo, só para a gente ter uma noção dessa característica, dessa concentração urbana ali, né? E aí nós vamos ter aqui o mapa das cidades globais. Lembram lá do mapa das megacidades?
elas se concentravam mais na porção sul, né? Nos países que se industrializaram tardiamente. No caso das cidades globais, aquelas que exercem influência política, econômica, cultural no mundo, nós vamos ter uma grande concentração aqui na Europa. Então, a maioria das capitais dos países europeus são cidades globais, ou seja, que exercem influência, principalmente da parte ocidental. Temos várias cidades aqui dos Estados Unidos e temos algumas aqui também na Ásia, que são consideradas cidades globais. Exemplo de cidade global aqui com uma imagem para a gente entender, né, ali é a concentração urbana, e aí nós temos centros financeiros, econômicos, as sedes das multinacionais ficam concentradas nessas áreas aqui. É o caso de Londres. E aí eu trouxe também para vocês um exemplo de megacidade, certo? Que aí são aquelas relacionadas à quantidade de população. Então, relembrando, megacidade, quantidade de população que ultrapassa os 10 milhões. Cidades globais são aquelas que exercem influência política, econômica, cultural no mundo todo. Tem que guardar bem essa diferença, certo? E aí, para a gente falar um pouquinho especificamente sobre a Europa. A Europa é um continente que tem a maior taxa de urbanização. É o continente mais urbanizado, que ultrapassa os 80% de pessoas vivendo nas cidades. As megacidades europeias. Na Europa nós só temos Moscou como megacidade, com população superior a 10 milhões, certo? E cidades globais europeias eu tenho um total de 22. Então, grande parte das cidades, das capitais e outras cidades europeias são cidades globais. São cidades que exercem influência no mundo todo. Levou 150 anos para a população urbana da Europa crescer, de 12% para 51%. Então, esse é o período em que nós tivemos a formação das megacidades aqui, da urbanização da Europa, certo? E aí aqui um mapa que mostra um pouquinho essa concentração urbana. Ele é um mapa de distribuição da população, mas onde eu tenho as maiores concentrações de população são as áreas mais urbanizadas. Então a gente vai ter aqui no mapa especificamente da Europa. E se vocês lembrarem, depois podem buscar no slide da aula anterior, a gente tem lá as áreas onde eu tenho o maior desenvolvimento industrial coincidem com as áreas mais urbanizadas. Então, a relação íntima entre o processo de industrialização e a urbanização no continente europeu e em outras partes do mundo também funciona dessa forma. E a Ásia e as megacidades? Então, vamos ver lá. A Ásia também tem a maioria das megacidades, com 10 milhões de habitantes ou mais. Das 23 megacidades do globo, 12 estão na Ásia. E aí eu relacionei ali algumas para vocês, como Pequim, Xangai, Tóquio, Calcutá, são alguns exemplos de megacidades. De 1980 a 2010, a população urbana da Ásia aumentou em 1 bilhão. Então é um crescimento exponencial de população, né? Quase metade dos moradores de cidades do planeta vive na Ásia. Então, a concentração populacional na Ásia, a formação de centros urbanos é gigantesca, fazendo jus até ao número populacional do continente, né? A região adicionará outro 1 bilhão de cidades até 2040, de pessoas, né, em suas cidades até 2040. Então, vejam o que nós vamos ter aqui de crescimento. As cidades vai acontecendo o quê? Pensando nesse espaço geográfico. Ele vai se verticalizando. Então, as cidades deixam de ser horizontais e vão surgindo prédios e mais prédios e as pessoas vão se concentrando nessas áreas, vão ocupando esses espaços. É aí que nós vamos ter essa alteração significativa do espaço geográfico, certo? Principalmente aqui em relação ao crescimento urbano. E aí, a China, em 1950, tinha só 11% da sua população morando em cidades. Aqui, em 2010, nós já vamos ter 43% da população em comparação à média do mundo todo, que é de 52%. Mesmo com essa grande concentração populacional na Ásia, ainda ela não tem ultrapassado os 50% de concentração populacional em áreas urbanas, certo? Outra característica aqui da urbanização asiática é a alta densidade populacional.
17 das 25 cidades mais densas do mundo estão na Ásia e no Pacífico. As 3 primeiras são Mumbai, Calcutá na Índia e Karachi no Paquistão. Ou seja, densidade, concentração de pessoas, número elevado de habitantes por quilômetro quadrado. É enorme no continente asiático, certo? Exercício ali. Então, vocês vão responder a perguntinha lá para nós. Esta é uma clássica definição sobre as chamadas cidades globais. As cidades globais são os principais centros financeiros e bancários do planeta. Já falamos sobre isso, sobre aquela questão da influência, né? Concentram o controle administrativo de grandes empresas ou organizações internacionais. Também aqui aquela ideia lá das multinacionais, das matrizes dessas multinacionais que ficam nessas chamadas cidades globais. Além de serviços modernos e especializados. Tudo isso que está descrito aqui, pessoal, é o que define uma cidade global. São as características que ela tem que ter para ser considerada uma cidade global. As mais importantes do globo são, das opções que eu tenho aqui, quais são? Respondam lá que a gente já volta para corrigir. Então, pessoal, ficou um exercício aí para vocês pensarem um pouquinho nesses conceitos de cidades globais, né? E aí, a resposta aqui que mostra para nós as mais importantes cidades globais são Nova York, Londres e Tóquio. Elas são as que influenciam significativamente o mundo em termos econômicos, financeiros, culturais, estão interligadas entre si naquela ideia de redes que nós trabalhamos numa aula anterior. Mais um exercício ali para vocês frisarem bem essa ideia que nós trabalhamos hoje, né? Cidade com grande quantidade de habitantes, concentrando em torno de si um amplo capital e representando uma centralidade financeira.
Possui uma referência e um nível de influência internacional, abrigando sedes de grandes companhias multinacionais e de instituições financeiras importantes, tais como bolsas de valores. Esse conceito aqui se refere a qual das opções? Essa tá bem tranquilinha, respondam bem rapidinho que a gente já corrige. Voltamos então aqui para a correção, para fechar nossa aula de hoje. Ficou a perguntinha ali do texto apresentado ali, fazia referência a quê, pessoal? Às cidades globais. Quando eu falo amplo capital representado em uma centralidade financeira, referência em nível de influência internacional, sede de grandes companhias, é para que fique bem claro para vocês. Não está relacionado somente à quantidade de população. Esse é um critério secundário, inclusive, mas ao grau de influência, de centralidade financeira e os outros itens que nós apresentamos ali, certo? Resumindo a nossa aula de hoje, identificamos ali as principais características de formação e dinâmica dos espaços urbanos, as relações entre essas áreas urbanizadas, né? As redes que vão ligar os grandes centros urbanos e que estabelecem trocas entre si. Isso é a ideia da globalização. Não é todo mundo interligado, mas áreas de interesse, ou que tem algo que atrai população, ou que tem um serviço diferenciado, vão estar interligadas entre si. Nessa ideia aqui das áreas urbanizadas do planeta. E o que são e onde estão as megacidades e as cidades globais? Megacidade relacionada ao número de habitantes, cidades globais relacionadas ao grau de influência que exercem no mundo. Ok? Então finalizamos a aula de hoje. Qualquer dúvida que vocês tenham, perguntem para o professor lá no aplicativo e voltamos na próxima aula.